De volta com o Bom Dia RN para falar, olha, trazer um alerta aí para você, mas a gente vai explicar bem direitinho, viu? Porque uma nova diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia classifica a pressão 12 por 8, aquela, como a gente costuma conhecer, né, que é a pressão ideal, como uma pré-hipertensão. O objetivo da reclassificação é reforçar a prevenção, que é fundamental para reduzir os riscos de complicações, como infarto e também acidente vascular cerebral, os AVCs. Vamos conversar com a Stephanie Souza, né, para trazer outros detalhes. Stephanie. Queria até aproveitar para você ir de casa, se você sofre aí com essa questão da pressão alta, já vai mandando perguntas para a gente no 988561836, que a gente vai repassar para a Stephanie e ela vai conversar com um especialista para tentar tirar essas dúvidas, porque eu já vi aqui que no nosso WhatsApp já chegaram várias dúvidas em relação a essa questão da medição da pressão, por isso que é importante a gente ouvir um especialista, né, Stephanie? Pois é, Stephanie, queria começar aqui o nosso bate-papo, então, fazendo esse questionamento, também esse alerta para a população, né? Muita gente está achando, mas agora 12 por 8 é pressão alta? Não é bem assim, né? Vamos explicar direitinho para o pessoal entender em casa. Suas informações. Exatamente, Hugo. Vamos com calma, todo mundo respirando fundo, uma informação de cada vez, porque ter a pressão 12 por 8 não significa obrigatoriamente, necessariamente, que você vai precisar fazer uso de medicamento. O caminho não é bem por aí. E a gente vai trazer todos os detalhes dessa nova diretriz, inclusive convido a sua participação nesse momento com a gente pelo WhatsApp como especialista. Nada melhor do que alguém gabaritado para levar a informação verídica e de qualidade até você aí de casa. E a gente conversa agora com o cirurgião cardiovascular Renato Max, que já está aqui ao meu lado. O doutor Renato vai explicar para a gente essa mudança e como você deve se comportar e qual o sinal de alerta a partir de agora. Doutor Renato, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Bom Dia RN. Minha primeira dúvida, e já a dúvida dos nossos telespectadores chegando aqui no nosso WhatsApp, quer dizer que a pressão 12 por 8, agora, ela acende um alerta para a população. Bom dia mais uma vez. Pronto, exatamente isso. O objetivo da Sociedade Brasileira de Cardiologia é acender um alerta para esse nível de pressão. Antes, 12 por 8 era normal. Hoje, a partir de 12 por 8 até 139 por 89, a gente já rotula esse paciente como pré-hipertenso. A gente não está diagnosticando ele como hipertenso, mas nesse momento a gente já começa a atuar nas medidas, nas mudanças no estilo de vida. Atividade física, dieta, perder peso, não fumar, englobar os hábitos saudáveis na vida dessa pessoa, se ela já não tem um hábito saudável. Então, um grande objetivo da Sociedade Brasileira de Cardiologia é justamente fazer isso que a gente está conseguindo depois dessa publicação dessa diretriz. Acender o alerta, criar realmente um ruído de comunicação para que essas pessoas busquem isso. Porque mais da metade das pessoas que são hipertensas, elas não sabem que são hipertensas. Doutor Renato, e por que essa mudança? Já que até então a pressão 12 por 8 era considerada uma pressão normal, o que é que aconteceu? Por que os médicos definiram essa mudança? A questão maior é o tempo de exposição a uma pressão um pouco mais elevada. Os estudos mostram que a partir de 90 dessa pressão mais alta já começa a ter poucas lesões dos órgãos-alvo. Rim, coração, artérias, tudo isso já acontece a partir de 90 milímetros de mercúrio. Então, a sociedade ela quer diminuir esse tempo de exposição a essa pressão um pouco mais alta e já aplicar as mudanças no estilo de vida, né? Assim, que são mudanças que não têm nenhum efeito colateral. Imagina você comer melhor, fazer atividade física, isso só vai trazer benefícios para a população. E a Sociedade Brasileira de Cardiologia seguiu a tendência das outras sociedades, a americana e a europeia, que também buscam esse alvo de pressão menor. Tanto alvo de pressão quanto colesterol, também a gente está buscando metas mais rígidas, cintura abdominal, tudo isso em prol da redução das doenças cardiovasculares. Doutor Renato, isso significa dizer então que a nova pressão ideal deixou de ser a 12 por 8 e agora precisa estar sempre abaixo dessa numeração? Isso, a gente quer a pressão abaixo dessa numeração. Não quer dizer que um hipertenso, a meta seja 12 por 8, a gente precisa individualizar caso a caso, idosos ou pacientes com maior risco cardiovascular. Então, para o diagnóstico, para rotular o paciente em relação à pré-hipertensão é abaixo de 12 por 8, o que a gente quer. E a meta terapêutica a gente precisa individualizar em cada paciente.
Doutor Renato, nós estamos recebendo aqui muitas perguntas dos nossos telespectadores. Você pode mandar a sua dúvida no 988561836. Estamos ao vivo com Renato Max, que é cirurgião cardiovascular, trazendo informações sobre essa nova diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E eu vou repassar aqui uma pergunta interessante, doutor Renato, de um telespectador nosso, que é em relação à idade. Nesse caso aqui, a pessoa deseja bom dia e pergunta o seguinte: uma criança com a pressão 12/8 é uma criança que pode ser considerada hipertensa ou ela não precisa se preocupar com esse resultado? O alvo da pediatria é um pouco diferente do adulto, né? Assim, a gente se preocupa em relação às metas pressóricas nas crianças porque a gente vê o grau de obesidade infantil e também de colesterol alto aumentando, mas a gente precisa, em relação à idade, rotular qual a idade dessa criança. Para cada idade existe um nível pressórico, normalmente mais baixo, né? A pressão da criança ela é mais baixa, porém a frequência cardíaca da criança ela é mais alta. Então a criança é um público à parte, então a gente precisa conversar com o pediatra, porque engloba essa criança dentro de um gráfico, além do que o aparelho de pressão para a criança também é um aparelho de pressão específico de acordo com o tamanho do braço e da circunferência do braço. Inclusive, nós temos ele aqui, né, doutor Renato? Vamos aproveitar para mostrar aqui para o pessoal de casa. Eu achei uma fofura, que é bem pequenininho. Aqui é para criança menor, de mais baixo peso. Então, assim, o tamanho do aparelho de pressão é de acordo com a circunferência do braço e o comprimento do braço. Então, como é que eu vou saber isso, doutor? Então, assim, quando você for comprar o seu aparelho de pressão, converse com o vendedor da farmácia, da loja, para saber o tamanho ideal, porque a medida também, a gente precisa ser bem fidedigno em relação à medida. Uma outra coisa legal da diretriz é o estímulo ao medidor de pressão automático, né, para diminuir o risco de aferição inadequada ou de calibração dos aparelhos analógicos errada. Então, hoje qualquer pessoa, né, é capaz de manusear um aparelho de pressão desse automático e também a gente está isso mais disponível para as pessoas. Antes era muito difícil medir a pressão, tinha que ir no posto de saúde, hoje seu vizinho, seu colega de trabalho deve ter um aparelho, então a gente precisa incentivar essa aferição, porque pressão sem ser aferida a gente não sabe como é que está. Perfeito. Já que estamos falando sobre aferição e sobre essa possibilidade dentro de casa, vamos aproveitar, doutor, para mostrar também esse equipamento que o senhor estava mencionando, que é justamente esse que pode ser utilizado de forma domiciliar, em casa mesmo. O que é que a população, o que é que o nosso telespectador precisa se atentar na hora de adquirir um equipamento como esse? Isso. O principal, assim, idealmente é o aferidor de braço, que põe aqui no braço, tá certo? E é validado pelo Inmetro, né? Uma outra coisa importante é como medir essa pressão? Não é chegar no ambiente, botar o aparelho de pressão e aferir. Idealmente, essa pessoa chegar no ambiente e repousar, seja sentado mesmo, por 5 minutos, não tomar nenhum tipo de bebida estimulante, café, um ambiente silencioso, calmo, e aí fazer 2 medidas dessa pressão, né? Na verdade, 3, e aí pega a média das 2 últimas para poder aferir. Uma outra coisa também que a gente precisa estar ciente dentro do consultório, que existe a hipertensão do jaleco branco. São pessoas que ficam muito estressadas ao estar no ambiente médico, então a gente não consegue, a gente precisa ter 2 aferições acima de 14/9 para diagnosticar a hipertensão e também precisamos excluir essa patologia, que é uma doença, né? Assim, a hipertensão do jaleco branco, e aí usar artifícios, que seria o mapa domiciliar da pressão arterial, ou seja, o paciente mesmo vai ficar aferindo sua pressão 3 vezes ao dia, anotando, e vai trazer para o médico, e o mapa, que é a aferição por 24 horas automática da sua pressão arterial. Entendi. Doutor Renato, vou aproveitar para seguir aqui repassando as perguntas dos nossos telespectadores. E a pergunta que chega aqui é a da Sânzia. E ela diz o seguinte: geralmente o normal da minha pressão é 10/6. Ela diz que sempre foi assim. Só que ultimamente, durante a gestação, ela está com 26 semanas, essa pressão mudou. Ela informou que agora está entre 12/8 e 14/8. Imagino que a Sânzia queira saber o que isso significa e como ela deve proceder com essa mudança. Isso. Uma outra incidência de hipertensão importante é a hipertensão na gravidez, né? Assim, que a gente chama de pré-eclâmpsia, né? Antes era doença hipertensiva específica da gravidez. Então, assim, ela tem um nível pressórico adequado até então para a idade dela, mas isso é muito importante também, individualizar caso a caso,
ver se ela tem alguma lesão de órgão-alvo já, dependendo se ela já tem uma lesão, alguma doença prévia. Por ela ter 10/6, acredito, Sanzia, que você seja bem saudável em relação à parte cardiovascular. Mas não deixe de fazer o seu pré-natal, aferir sua pressão em casa, conversar com o seu obstetra e, se ele julgar necessário, entrar com medicação para que corrija, que eu acredito que não é o caso da Sanzia nesse momento. E falando sobre medicação, doutor Renato, vou trazer aqui também a dúvida da Judileide, porque ela quer saber o seguinte: após essa mudança da pressão arterial, ela pergunta se precisa procurar um médico para fazer mudança na medicação, já que agora, a partir de 12/8, a população já precisa aí ficar atento. Não, não necessariamente. Se você já acompanha com um médico, seja ele clínico geral, cardiologista ou cirurgião cardíaco, você vai continuar o tratamento da mesma forma. A mudança maior foi no diagnóstico, né? Então, se o time que está jogando, a gente não muda. Então, se está controlada a sua pressão com a sua medicação, provavelmente o médico vai manter essa pressão. O mais importante é manter frequente a visita ao médico. Não quer dizer que eu recebi uma receita de tomar o remédio X, que eu vou tomar esse remédio X pela minha vida toda. Pode ser que, se eu mudar meu estilo de vida, eu possa retirar esse remédio, ou pode ser que esse remédio já não esteja tão eficaz. E aí vai ter que fazer terapia dupla, tripla. Uma outra coisa legal também dessa diretriz é ele incentivar o uso de medicações combinadas. Para quê? Para aumentar a aderência terapêutica, porque muita gente esquece de tomar o remédio, então quanto maior o número de remédios, maior a chance de esquecer. Então eles estimulam muito o uso de terapia combinada quando indicado, ao invés de usar 2 comprimidos, tentar as associações que estão disponíveis hoje no mercado. Maravilha. Muito obrigada, doutor Renato Max, cirurgião cardiovascular, pela participação aqui com a gente, pelas informações, pelos esclarecimentos. Agradeço também a você aí de casa que participou dessa entrevista junto com a gente, que mandou sua dúvida. E só reforçando, né, doutor Renato? Calma, gente. 12/8 significa que você precisa ficar atento aos seus hábitos, né, à sua vida, à sua rotina, para que isso não se torne aí uma hipertensão mais na frente. Agradeço mais uma vez a doutor Renato pela participação aqui com a gente e eu volto com vocês aí do estúdio, Hugo, Paulinho. Valeu, Stephanie. Muito obrigado, tá, pelas informações. Agradeço também ao doutor Renato por ter nos ajudado aqui a entender melhor sobre essa nova diretriz também, né? Explicar para o pessoal, gente, sem alerta, né? Sem espanto aí. É só uma diretriz para que você possa também se cuidar melhor a partir de agora e acender esse sinal amarelo, né? É tudo uma questão de prevenção, né? Exatamente. E obrigado a todos vocês que mandaram as